Ficou lá gravado também não. Até aqui tá parecendo eu, viu? Se eu esquecer, não volto pra terminar. Você vai voltar. Minha pessoa. Já vou aqui, vamos corrigir a prova. Eu vou gravar isso aqui, é material de estudo para vocês. A prova, mas o que ela falou lá mesmo? Assiste. É revisão. Revisão, assiste. Revisão é isso, tudo tá lá. Não entendeu? Pergunta. E não esqueça de dar o like. Número 1. Oh, só resumir a outra, viu? Tem que essa do resumir. Tá gravando? Mais rápido. Tá gravando já? Quer aparecer aqui, ó? Bom dia, galera! Vem cá pra eles conhecerem. Vai que eu estou também. Oi, galera! Fala seu TikTok pra galera seguir você. Fala seu Instagram no TikTok. Não sabe não? Camila Evangelista do terceiro E, Colégio Militar, 2023, estamos agora. Vai estar assim. Dia 1 do 6. Você viu alguma famosinha no TikTok? Camila Evangelista é. Desculpa. A respeito, eu não vou ler esse texto. Já vou pular para a pergunta porque convenhamos, né? É verdade. A respeito das cargas A e B, é correto afirmar, moça, é campo elétrico. Tem dois tipos. Carga utilizada positivamente e negativamente. Positivamente, o campo elétrico é para fora. Negativamente para dentro. A é o quê? Positivo. B é negativo. 2. Tá bom, padre. 2. Nas ciências, muitas vezes se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular devido à distribuição do excesso de íons positivos e negativos em torno dela. Só para deixar um asterisco aqui, no seu corpo, no meu corpo, nos nossos corpos por aí, a gente tem ligação covalente, que é o que predomina, não sei se vocês viram sobre isso, mas é o que é para entender aqui no orgânico, é a tipo de ligação covalente. A gente tem ligação iônica, que é o que ajuda a fazer as transmissões aí do nosso corpo, e em alguns momentos a gente tem ligação metálica, é menos. Beleza? Só para deixar esse asterisco aí. Por isso que vai ter essa presença de positivo e negativo. Porque na ligação iônica, não sei se você lembra, um doa elétrons e um recebe. Nem sei se você teve algo relacionado, mas tudo bem. Continuando. A figura mostra a visão geral de uma célula e a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, o qual corresponde às duas placas planas e paralelas eletrizadas com cargas elétricas de tipos opostos. Você tem um desenho de uma membrana aí, eu não vou fazer tudo isso aí, mas a ideia é assim, ó. Desculpa, membrana não, a célula. Aí ele fez um corte aqui, ó. Isso é um zoom, né? Fez um cortezinho e ampliou. O cortezinho seria essa ideia aqui, ó, e deu uma ampliada. Aí ele foi feito assim, ó. Aí tudo lá de cá é negativo, vai ter um desenho aí e tal, respeitando a parte biológica, né? De como é que funciona, do lado de cá positivo. Então toda a célula aí você vai ter assim, ó, positivo em volta e negativo na parte de dentro. Continuando, ele fala o seguinte: com base no modelo físico, que é o último, aí você tem um outro desenho assim, ó, negativo e positivo, é o último aí, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido, lembrando, positivo, o campo elétrico é para fora, negativo o campo elétrico é para dentro. Então o sentido é de positivo indo para negativo. Nas alternativas ele fala para mim que a letra é dentro, o sentido é dentro da célula, para dentro da célula, com intensidade constante. Isso está correto. De novo, vou justificar. Vou justificar. Ele fala assim, ó, com base no modelo físico, que seria esse, considera-se que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para dentro da célula. E realmente, ó, não é positivo não está de fora? Sim. Então o sentido é para dentro da célula.
O campo elétrico é de fora para dentro. De fora para dentro. Então tá certo. E intensidade constante? Cara, é constante porque não altera os valores de positivo e negativo. Como assim altera? Poderia aumentar o valor de positivo. Então não seria constante, ia ser variável. Mas os valores são o mesmo. Então, se eu vou pensar em termos de valor de cada um, seria 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é isso. Para dentro da célula, nesse sentido. Perguntas? Beleza. Três. Duas cargas de sinais opostos, de mesmo modo, são dispostas próximas das outras, conforme apresentado na figura seguinte. Negativo, positivo. Aí você tem uma linha tracejada aqui no meio, você tem dois pontos. Ponto 1 e ponto 2. E são dispostos próximos da outra, conforme representado na figura seguinte. O par de vetores que representa o campo elétrico resultando dos pontos 1 e 2 porque sabe o vetor campo elétrico resultando do ponto 1 e 2. Vou fazer uma pergunta básica. Quem recebe maior intensidade do campo elétrico? 1 ou 2? 1. Por quê? Isso é notório. Eu já falei para vocês, estudo de campo elétrico, a gente tem outros, mas aí, como a gente está falando sobre campo elétrico, vamos focar só nisso aqui. Pensa igual um roteador de celular. Quanto mais próximo você tiver, o sinal vai ser melhor, porque ele é mais forte. Então, se a gente for pensar bem, o campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo. Sai do positivo e vai para o negativo. No ponto, na hora que passa, o vetor campo elétrico está aqui, ó, o resultante, que é a somatória dos dois. E aqui também, só que aqui o vetor vai ser menor. Por que o vetor tem que ser menor? Porque o campo magnético é mais fraco, então a gente vai ter ele menorzinho. E aqui maior, porque ele está mais próximo e é mais forte. Então a única alternativa é a letra E. Você tem na representatividade I. Só você desenhar os dois. Perguntas? Não, senhor. 4. Onde estava a 4? Onde estava a questão 4? Quem reestudou? Vou voltar a falar de novo. Se essa pergunta da sala, faça de novo. O que é mais difícil? Física ou chegar em casa estudar? Física. Chegar em casa estudar é fácil? Não. Eu não estou vendo resultado. Não, na sinceridade, qual que é mais difícil? Física ou chegar em casa e estudar? Chegar em casa. Na moral, a minha disciplina, não vou discordar, se eu for pôr em ranking, eu acho que é a mais difícil. Se eu for sendo sincero. Se a gente fosse bem sincero. Mas eu sei que outra realidade é chegar em casa e estudar. Porque isso aqui, isso aqui é rastreio que eu faço, é para descobrir quem realmente está estudando. Se você pegar as mesmas questões e estudar, tem questões, você já me conhece, eu já contei para vocês. Você tem que falar assim pro outro. Não. O que eu tenho que dar para ele? Estuda só as questões, ele vai colocar alguma questão na prova. Eu até gravando ele. Você não pegou o código aqui na hora, talvez esse time de novo pega. É só estudar as mesmas questões, já te ajuda demais nas minhas provas. Você pega a 4 lá do livro que a gente está seguindo, e a resposta é a letra A, não mudei nem a alternativa. É a letra A. Nem mudei. Vai lá de novo, a gente já fez, e tem vídeo gravado, eu resolvendo ela, explicando uma por uma, justificando uma por uma. Se continuar os mesmos hábitos, vai ter os mesmos resultados. Isso não é matemática não, né? Então, vai terminando. Deixa ele organizar a vida dele. Beleza? Se continuar com o mesmo hábito, o resultado sempre é o mesmo. Começa a chegar em casa, lê de novo o exercício. Não entendeu, assiste. Não entendeu, pergunta no grupo, vai na casa do brother, pergunta para alguém, e assim mesmo. Sem contar que eu acho que não existe uma questão do tempo de hoje que não é resolvida nesse planeta que está no YouTube. Qualquer questão que você digitar vai estar no YouTube. Sempre há alguém que fez ela. Graças a Deus. Isso é bom, né? 5. Imediatamente antes do relâmpago, uma nuvem tem em seu topo predominância de moléculas de cargas positivas, enquanto na sua base carga negativa. Está em dúvida? Está em dúvida, o que você faz?
E também desenha. E ele falou que no topo tem cargas positivas. A ver se desenhou errado. Tô brincando. Foi enchendo o saco. Continuando. Considere o módulo simplificado que se trata de uma das distribuições como um plano, as cargas paralelas e com a distribuição uniforme. Seria essa ideia aqui, ó. Tá bonitinha assim. Na nuvem não fica assim, porque ela é toda irregular, tem análise de formato. Os elementos ficam todos diferentes. Assim, não pode desenhar assim. Sobre o vetor campo elétrico gerado por essas cargas, é um ponto entre o topo e a base é correto afirmar. Ele falou para mim que as cargas positivas estão em cima, no topo da nuvem, e as negativas embaixo. Desenha. O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo, correto? Então qual é a orientação? O campo elétrico sai do positivo e vai para o negativo, de cima para baixo. Tá dando zoom aí, brother, na câmera? Deu zoom? Porque o celular é meio doido. Arrumei a tela de 2 vezes e fica clicando sozinho. Eu acho que tem gente que já passou por isso. Deixa ligar a câmera, liga no WhatsApp, apertando áudio. Continuando. Essa aqui é a questão 5. Ele falou para mim que é a letra B. É vertical e tem sentido de cima para baixo. Correto. Se eu desenhar a nuvem, o sentido do vetor campo elétrico é de cima para baixo, na vertical. Vertical, horizontal, vertical. E outra. 2 questões anteriores, que é a número 1 e número 2, a 3 eu posso considerar também, estão falando da mesma ideia, só perguntando o sentido do campo elétrico. Não tem nem conta, nem continha. Verdade. Maravilha. Eu tinha uma aluna que cobrava conta. Ela não dava por teoria. De teoria. Ela me exigia fazer a prova. Eu não posso, se eu não colocar a teoria, tem gente que zera tudo. No caso, aí eu punha a conta e ela acertava. Pode agachar isso aqui, viu? Perdi nele. Foi a melhor evolução, velho. Tem gente que fica calado, com medo de falar. 6. Vou resumir a 6. Eu não vou ler isso aqui. A 6 ele está te dando informação, texto, blá blá blá, falando de raio, nuvens e tudo mais. No final ele fala o seguinte: assinala a alternativa que corretamente conceitua o campo elétrico. Para quem estudou, talvez que é uma questão das mais difíceis que eu acho. Porque chutou, né? Eu fiquei bem chutado. Continuando. A resposta é entrar por quê? Ele fala assim, ó, o campo elétrico é uma grandeza vetorial definida como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica. Essa é a primeira equação que a gente já aplicou, que é essa aqui, ó. E é igual a força elétrica dividida por carga de prova. De novo. O campo elétrico é uma grandeza vetorial definida como a razão. O que é vetorial? É porque tem sentido, direção e intensidade. Aqui, ó, intensidade. Direção, horizontal. Sentido, nesse caso é esquerda. Nesse caso aqui, uma diagonal para cima. Nesse caso aqui, vertical para baixo. É vetorial por causa disso. O que é algo vetorial? Já falei sobre isso. É algo que tem direção, que está acontecendo em alguma direção. Horizontal, vertical, diagonal. E sentido, para frente, para trás, direita, esquerda, para cima e para baixo. E às vezes ainda tem intensidade em análise. Igual nesse caso teve intensidade. Aqui é mais intenso que aqui. E o que é a razão? Continuando, eu quero balinha. A grandeza vetorial é definida como razão. O que é a razão em termos de teoria matemática? Razão é divisão. Você está pedindo a nota aí, ó. Razão é divisão entre a força elétrica e a carga elétrica. Razão significa isso. Também vamos falar assim, ó. Grandeza vetorial é definida como divisão entre força elétrica e a carga elétrica. Em teoria, a razão significa divisão, viu? Nós fizemos uma questão assim de segundo ano. A última prova faz primeiro. Vetorial é algo que tem direção, sentido e módulo. Módulo e intensidade. Direção, sentido, módulo e intensidade. Módulo seria o valor, entendeu?
Tipo assim, vou dar um exemplo de 10 mil, 20 mil, ou 30 metros por segundo. Intensidade igual aqui, ó, comparativo, intensidade. O ponto 1 é mais intenso que o ponto 2. Sacou, João? Olha. Depois você assiste lá de novo e dá um like lá. 7. A 7 estava onde? Ninguém resolveu em sala. Só que na 7, no cartão de graça, eu mudei a resposta da A para C. Alterei. Porque lá é a letra A. Porque se fulano falar, pô, velho, essa aqui é aquela que eu estudei, a letra A. Pá! Você sabe que eu faço isso. Vou lá e altero as. Eu também. Às vezes tem gente que nem lê. Na verdade, fiquei em dúvida. Tá! Aí marca a letra A. Errou, porque eu mudei a A para C. Pai, mas por que a primeira carga é negativa e a segunda positiva? Não. Na a terceira, no caso. Então vamos lá. Pode ir lá. Você viu? Meu Deus do céu. Então já está um acidente. Ele bem tranquilo. Aparece, vai viraliza bem nesse momento. Eu fico rico. A menina perguntou de sair de banheiro. Mas ela assim. Vamos lá. Como é que é o nome do canal? Justificando a questão. Ela tem todo um enunciado falando da impressora jato. Não sei se você conhece. Ele joga jato de tinta lá, resumo. Um dos momentos que ele fala é que tem um emissor em cima, ele emite as partículas e elas são desviadas, dá para ver aí. Uma representatividade que tem é o campo elétrico. Ele fala assim, o campo elétrico está para cá, ó. O campo elétrico, correto? Se o campo elétrico está indo para a direita, essa placa é positiva ou negativa? Positiva. Positivo manda campo elétrico para fora. Negativa recebe. Então aqui é positivo, manda campo elétrico para fora. E aqui é negativo, está recebendo. Correto? Conseguiu entender? Não. De novo. De novo. Está assistindo Teletubbies, né? Fizeram essa geração. Eu já estava grandinho já. Então vamos lá. O desenho da questão 7, tá? Tem um E aqui, ó, Ezinho, uma seta grandona para a direita. Você está mostrando que a seta está para a direita, quer dizer que essa placa é positiva. Porque positiva já é campo elétrico para fora. Então o campo elétrico está indo para onde? Para essa direção. Positivo manda campo elétrico para fora. Então se logo está mandando campo elétrico para fora e ele é uniforme, quer dizer que de cá é negativo, está recebendo. Então toda a placa é positivo de cá e negativo de cá. Placa. Essas barrinhas aí do lado. E por que na minha Calma, vou chegar nessa justificativa. aula? Então o campo elétrico todo vem para cá, viu, Neira? Da esquerda e para a direita. Quando ele joga as partículas aqui, ó, uma sofre desvio, a outra também e a outra vai reto. Quem sofre desvio para cá é uma partícula negativa, porque ela sente atração pelo positivo. O oposto atrai. Então a primeira é negativa. A segunda, ela não sofre atração por ninguém, porque ela é neutra. Um corpo neutro não é atraído nem positivo nem negativo. Quando a gente não está falando de indução eletrostática. Estamos falando no sentido da partícula aqui. Então ela não tem atração nenhuma. E a outra atraída para o lado de cá, porque a partícula positiva está sendo atraída pela negativa. Então ela tende a desviar querendo encostar aqui. Por isso. Entendi. Joga as partículas, jogou 3. Né? Neutra, negativa e positiva. Você concorda que a partícula negativa ela tem de querer vir grudar aqui? Sim. Porque negativo sempre atração positiva. Aí por isso que ela tem esse desvio para cá. Aí tem o número I, ó, número 1. Número 1 é o quê? Negativa. A número 2 é neutra, ela passa reta. O campo elétrico não influencia, ela não é atraído nenhum dos dois lados. E a 3? A 3 é positiva. Por que a 3 é positiva? Porque ela sente atraída pela placa negativa. Então ela tem esse desvio. Ah, entendi. Olha a cabeça.
Por isso que essas merecem mais. Sim, verdade. Boca gigante. Escreva pra mais tempo. Escreva. Manda pro Nath. Sim. Ai, meu Deus. Vamos, finalizando aí, 8 e 9. É porque eu vou desenhar de cá. Aí vai cortar o quadro aí. É porque eu acho que eu já esbarrei esse trem hoje. Pois é, eu vou assistir lá de novo. Você me mandou a bicuda nele. Não, me chutou aí com o celular. Chega e fez assim, ó. Ele pegou o celular. Qual que é o nome do A aula chama Já deitado. Ligação em ônibus. Ela subiu hoje. É a aula que eu dei lá no quarto. Ela tá dando aula e tá. Pá! Cortou a aula no meio. Não, aconteceu isso lá no laboratório também. O Juan me mandou a bicuda, tentou consertar o Lietes. Gente, caraca. Gente, e daí? Mas quem tem? Tinha que ser Lietes mesmo. Não, claro, falar. E daí? Quer o microfone? Ela quer. Oi. Lietes, depois você resolve com ela. Em uma tarde de tempestade, numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 vezes 10 elevado a 4 amperes. Ou em um intervalo de tempo de 25 vezes 10 a menos 6 segundos, qual a carga elétrica transferida para a antena? Então eu quero explicar a carga elétrica. O exercício ele me deu dois dados. A intensidade, que é 1,2 vezes 10 elevado a 4 amperes, e me deu um intervalo de tempo de 25 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. A equação que a gente usar I é igual delta carga elétrica dividido por delta T. Aqui não deu prazo de eu corrigir o exercício que eu passei no livro sobre esse assunto. Eu vou passar Quanto outra extra? atividade compensando essa nota. Quem achou e acertou, Qual? ganhou. A 8, a 9 e a 10. Graças a Deus. Depois eu vou passar uma atividade compensando 2,4. Porque eu não expliquei. De novo. Já não fico com zero. Presta atenção. Presta atenção. Se você marcou e acertou, beleza. Porque eu já falei isso pra vocês. Eu não cobro de vocês coisas que eu não ensino. Eu não acho certo. Ah, mas eu não lembro. Então você faltou. Tem coisas. Agora essas aqui, eu passei a atividade. Era para ter como eu corrigir, mas a gente sabe que tem as mudanças. Na turma de vocês, eu vou considerar essas três questões, 2,4 em outra atividade. Vocês vão fazer. Vou passar uma atividade, que ainda tem um pontinho para trás aí, vale mais nota. Compensa nessas aqui. Certo? Certo. Então vamos lá. Me lembra também. Vou resolver. Resolvendo. Debaixo do item 1, eu vou multiplicar cruzado, tem gente cochichando junto comigo. Q vezes 1 é Q. Né? Eu estou multiplicando cruzado porque eu vou isolar o I, eu vou isolar a carga elétrica. Aí resolvendo o I vezes delta T vai ficar I, delta T. O que você fez? Eu peguei a equação e só multipliquei cruzado para isolar a carga elétrica. Que é igual, o I é 1,2 vezes 10 elevado a 4 vezes. O delta T é esse valor, 25 vezes 10 a menos 6. Que é igual 25 vezes 1,2. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Vai 1. Quanto que é 2 vezes 2? 1 mais 1? 5. Quanto que é 1 vezes 5? 1 vezes 2? Aqui vai dar 0. Vou colocar na resposta aqui, ó. 0. 5 mais 5 vai 1. 1 mais 2? 30,0. Popular 30. Deixa 30,0. 30,0 é 30. 10 a menos 4 e 10 a menos 6. Desconto no expoente, sobra menos 2. 10 elevado a menos 2. 4 com menos 6, sobra menos 2. Sim, senhor. Carga elétrica. Só que a resposta está na forma decimal. Ele tirou da notação. Q é igual
A vírgula aqui, ó, como é negativo, vou andar com ela 1, 2 vezes para a esquerda. Fica 0,3 coulombs. 9. A 9 vou ser mais direto, mas nós vamos resolver ela depois com mais calma, para do horário. A nova resposta certa aí, para todo mundo que é a letra C, e realmente a C é do livro. Foi a que eu passei, acho, para vocês, não sei se eu passei ela tem no livro também. A resposta é a letra C. A 10 é uma questão 14 do livro. Eu tirei de lá, mas tem turma que eu corrigi que tem aqui não. Mas de todo jeito, só resolvendo alguns exercícios, você conseguir responder ela, e eu vou fazer ela aqui rapidinho. No final ele fala o seguinte, a intensidade da corrente elétrica, ele quer descobrir isso aqui, ó. É quanto? Então, para descobrir a intensidade, eu preciso de ΔT e carga elétrica. Só que no exercício ele me deu elétrons e segundo, 20 segundos, na 10. Então ele me deu isso aqui, ó, ΔT, 20 segundos, e me deu o número de elétrons. Número de elétrons, que é 4 vezes 10 é 18. Como que eu vou descobrir o Y, professor? Tem que achar o quê? ΔT eu já tenho. Que é igual a N número de elétrons, 4 vezes 10 elevado a 18. Vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é igual a 1,6 vezes 4. Como que é 6 vezes 4? Vai 2. Quanto que é 6 vezes 4? 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 4? 4 e 6. Desce a vírgula. 6,4. 6,4. O 10 que você não mexeu, então vai ficar 10. 18 menos 19, menos 1. Menos 1. Isso aqui é carga elétrica. O exercício que achei a intensidade. Vou pegar esse valor agora e substituir aqui, ó. E é igual a 6,4 vezes 10 elevado a menos 1. Dividido. 6,4 dividido por intervalo de tempo, que é 20 segundos. 20 segundos. Eu posso fazer assim também, ó. Pegar o 20 e colocar em notação. Ficar 2 vezes 10 elevado a 1 positivo. Isso é 20. 6,4 dividido por 2, 3,2. O 10 a menos 1, você vai manter ele. E o 10 a 1 positivo, você vai subir. Vai ficar 10 a menos 1 também. Então vai ficar 10 elevado a menos 1. E é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 apenas. E essa é a resposta. Você nunca chegar para isso bem. Pode chutar. Pode lanchar? Tá com fome? Sim, nada.